Sejam todo mundo bem-vindo à oficina de pintura digital. Eu sou a Verônica Berta, eu vou me apresentar rapidamente. Antes da gente começar, só para vocês saberem quem é que está falando, né? Eu sou ilustradora, inclusive eu fiz o pôster da PokéCon desse ano. Fiquei muito honrada pelo convite de poder fazer essa coisa maravilhosa que eu adorei fazer e que gostei do resultado também. Eu vou mostrar aqui depois para vocês. E, bom, a minha trajetória. Eu trabalhei com ilustração publicitária, comecei minha carreira assim, e depois eu fiz muito storyboard, né, para comercial, e depois eu cheguei a trabalhar no mercado de animação. Então, eu trabalhei num estúdio de animação que se chama Mono, aqui de São Paulo, trabalhando no longa Tarsilinha, que tá para sair, no desenho Diário de Pilar, da NetGeo, né? E aí eu fiquei um tempo lá trabalhando nesses projetos e depois depois que eu saí de lá, que esses projetos acabaram e tal, aí eu fui trabalhar só com história em quadrinhos, que é uma coisa que eu já fazia, né? Eu sou autora do quadrinho Ansa Eterna. E aí eu saí de lá, eu comecei a trabalhar só com isso. Então eu faço ilustração, eu faço cor base para quadrinhos, também pego o projeto do zero, escrever roteiro e tudo. Então eu estou nessa agora. E eu sou professora de desenho na Quanta Academia de Artes e dou aula de pintura também, né? Então acho que sobre mim é isso. Depois vocês sigam lá, quem não me conhece, sigam nas redes. E eu vou começar então. Deixa eu compartilhar aqui a minha tela. Então, acho que o jeito mais fácil de a gente começar é falando sobre as propriedades das cores, né? Cada cor tem 3 propriedades. Então, eu vou pegar esse azulzinho aqui de exemplo. Essa janela aqui, né, ela aparece, para quem usa Photoshop, ela é a janela de matiz, saturação, né, que você pode mudar essas propriedades no desenho. Então, enfim, eu estou pegando ela porque ela é bem didática. Seletor de cores, né? Então eu escolhi esse azulzinho. E aqui nesse painel, claro, ele é o painel do Photoshop. Nos outros programas vai estar um pouco diferente, mas vai ter, tudo isso tem em qualquer programa que você for usar aí. Então, ele é bem didático porque ele tem deixa eu até anotar aqui as 3 propriedades do ladinho. Ele tem a escala de matiz, que é essa aqui. Então, aquela escalinha de cores que a gente vê, né? O espectro, o arco-íris, né? A gente vê aqui do vermelho, vai para o azul, verde, amarelo e tal. Então, o matiz desse azulzinho aqui, que a gente escolheu, é a posição que ele está, né? Nesse espectro. Então, a posição dele é aqui. Está indicando aonde que ele está. Beleza, falamos de matiz. A outra propriedade é a saturação, né? Ai, não vai caber. A saturação, ela está nesse eixo horizontal desse quadradão aqui. Eu acho bem didático porque a gente vê que essas propriedades elas estão funcionando todas ao mesmo tempo, né? Então, no eixo horizontal aqui, né? Para cá, ela é menos saturada e para cá ela é mais saturada. Então, aqui ela está bem vibrante. A saturação tem a ver com a vibração da cor, o quanto que ela é forte, né? Então, se a gente está mais perto aqui dos tons de cinza,
significa que ela tem uma saturação baixa, né? Se ela está mais perto aqui para cá, né, cores mais brilhantes, assim, são cores mais saturadas. E aí você tem o outro eixo, o eixo daqui, né, vertical, que é do valor, que também pode ser chamado de luminosidade, que eu acho até melhor, né, do que valor, eu acho que é uma palavra mais fácil para a gente entender, que é justamente claro e escuro. Então, para cá, tá mais clarinho tudo, e para cá tá super escuro, então... E aí, para a gente entender bem assim, esse lance dessa simultaneidade, né? Essas três propriedades, elas estão sempre ao mesmo tempo. Então, a gente pega esse azul de exemplo. Ele está aqui, então a matiz dele é essa daqui. A saturação dele, onde que ele está, né? Ele está, deixa eu pegar outra cor aqui. Ele está aqui em cima, nesse quadradão. Então, a saturação dele é alta e a luminosidade dele também é alta. Se a gente pegar um azul, esse azul aqui, por exemplo, ele vai ter o mesmo matiz, aqui não mudou, né? O que mudou foi só aqui. Vai ter o valor baixo e a saturação baixa, né? Ele parece um cinza, então se parece cinza, saturação baixa, e se está escuro, valor baixo, né? E aí assim por diante. Esse daqui vai ter saturação alta, valor baixo. Esse daqui vai ter saturação baixa, valor alto. Falei certo? Me confundi. Falei certo. Às vezes eu me confundo, gente. Então, assim, falei isso meio rápido, né? Teria que ver assim com mais calma. Acho que vai até dar tempo de falar. E aí, o círculo cromático, quando vocês veem lá aquele circulinho com várias cores e tal, eu gosto desse círculo que ele é contínuo. Ele não é aquele de bolinha, né? Que tem esse assim, separado e tal. Eu gosto desse porque ele é bom para a gente entender que esse matiz aqui, essa escala, esse espectro, ele dá a volta ao mundo aqui, né? Ele termina aqui, mas ele começa aqui de volta. Então, eu gosto dele. Então, quando a gente vê esse ciclo, a gente está falando só de matiz, porque não tem variação de saturação nem de luminosidade aqui, né? Então, se a gente vai trabalhar com círculo cromático, a gente está só trabalhando com uma das propriedades das cores, né? Isso é importante. E aí, aqui você tem as relações entre matizes, que são famosas. Então, a gente pode falar sobre... as mais famosas são as complementares e as análogas. Então, cores complementares são cores que estão opostas no círculo cromático. Por exemplo, essa cor aqui, a oposta é essa. Então, essas duas cores, elas são complementares. Né? A gente pode fazer isso com qualquer uma delas. E aí dá para criar paletas de cor com isso, né? Eu posso fazer uma paleta aqui de cores complementares, usando esses dois matizes. E aí, se eu quiser depois mexer com as outras propriedades, eu posso deixar esse verde mais escuro. E aí eu vou criando uma paletinha, né? Esse roxo um pouco mais claro. Ó, já tem aqui várias coisas, né? Eu posso mudar aqui a saturação, deixar ele mais acinzentado. Então eu não mexi no matiz aqui, né? Só mexi na saturação e já estou criando a paletinha. Complementares, né? Então você tem também as análogas que eu tinha falado. Bom, as análogas é outra história. Essa palavra significa perto, né? Assim, perto não, mas enfim, eu não sei, eu preciso do dicionário aqui. Mas significa que elas estão uma do lado da outra, certo? Então, se eu pegar um pedaço dessa, né, uma fatia
desse ciclo, eu posso criar uma paleta. Então eu vou pegar qualquer uma aqui, vai, de cores quentes aqui, né? Então vai começar aqui no rosa e vai terminar no amarelo. Então eu vou usar essa paletinha aqui. Acho que ela tá até bem variada, porque ela pega bastante coisa. Mas é uma paleta de cores análogas, né? E aí eu posso fazer de novo aquelas variações lá. Então eu posso pegar esse amarelo, dar uma escurecida, e a paleta vai ficando cada vez mais rica, né? Com um monte de variação. Você ainda tá nas cores análogas, que são pertinho uma da outra, né? Essas aqui do ciclo, elas são as cores mais puras, digamos assim, né? Elas não têm muita alteração, assim, de luminosidade e elas estão na sua saturação plena e na sua luminosidade plena, né? Tanto que se eu pegar aqui no espectro, normalmente essas cores todas aqui do ciclo, elas vão estar todas mais ou menos aqui nesse cantinho. Elas nunca vão vir para cá, sabe? Elas são sempre bem saturadas e luminosas, né? Acho que eu falei tudo sobre, assim, tudo não, tudo que eu queria falar sobre teoria das cores, porque eu acho que isso é o mais importante para a gente começar a entender a relação, né? Eu gosto dessa ilustra aqui do Pascal Campion, porque ela é bem didática, então vamos ver aqui, vamos dar uma analisada. A gente tem uma paleta, principalmente se a gente for olhar no matiz, né? A gente tem uma paleta em que tem um contraste muito grande de laranja, né? Aqui tem um lugar bem cheio de laranjas, e o resto é mais azuladinho, né? Que não é um azul brilhante, é um azul com pouca saturação, né? Então, olha tanta coisa que a gente tem ao mesmo tempo. A gente tem um contraste muito grande. Vamos reduzir ela a uma coisa abstrata aqui. Vamos supor que ela é isso aqui, né? Ela tem um quadradão aqui. Então, né? A gente tem um contraste grande de luminosidade, né? De valor. Tem um pontinho claro no meio de um quarto mais ou menos escuro, né? Ele está mais para escuro aí. A gente tem um contraste grande de saturação, porque essas cores, elas estão bem saturadas, né? Em relação ao azul. Não está super saturadão, não, né? Mas tá bem mais em relação a esse azul que ele é todo acinzentado, não tem muito contraste ali, né? E o matiz é isso, azul e mais pro azul e mais pro... Tem um predomínio de azul com laranja aí. Se a gente for olhar aqui no ciclo, azul e laranja, elas são complementares, né? Ó, vamos pegar aqui. Se a gente pegar um azul e tirar a saturação dele, né? Então é uma paleta de complementares, com bastante contraste dessas outras propriedades. Tá? Isso é legal porque dá para assim, criar muita variação e não ficar só no círculo cromático ali, né? E aí o próximo assunto que eu queria falar é sobre composição. Porque assim, não adianta a gente saber fazer uma arte final maravilhosa e a composição ser toda, assim, ser uma coisa que a gente não está entendendo o que está acontecendo, a gente não consegue comunicar o que a gente quer.
né? A gente não consegue estruturar exatamente, não ter muita força visual no nosso negócio, o nosso desenho. Então, se a gente pensa na composição, eu acho que tem muito mais chance de da gente criar uma coisa com mais força visual, mais impacto mesmo. E também para ter mais clareza, né, no que a gente está querendo. Deixar as coisas claras é bom, né? Porque às vezes a gente faz um desenho que a gente queria uma coisa e as pessoas interpretam outra e não é tão legal, né? Então, sobre composição. Vamos falar de contraste. Então, tudo bem? Ah, tá, mas tá normal agora? Beleza. O contraste é uma ótima ferramenta para a gente manipular o olhar da pessoa que está, né, vendo o nosso desenho. Então, aqui, eu achei esse exemplo muito bom aqui da Débora Lee, que ela coloca um contraste, de novo, de azul e laranja, né? Mas eu acho que é mais um contraste entre análogas ali, né? Tem aqui bastante, uma paleta de laranja com rosa, esse roxinho meio cor de rosinha. Então são cores análogas em contraste com esse azulão aí. Então é disso que eu tô falando, você pegar coisas bem contrastantes. As cores complementares, elas são as cores mais contrastantes que você consegue. Porque até vou voltar aqui para falar disso. Se a gente vê a diferença entre essa cor e essa, é muito menor, né? O amarelo ele é muito mais parecido com o laranja do que com o roxo, né? Então, quanto mais longe, mais contraste. E aí, a complementar, ela é a que está mais longe. É por isso que é a que tem mais contraste, né? E aí, conforme ela vai voltando, ela vai ficando menos contrastante. Então, esse amarelo, em relação ao verde-limão, é meio próximo, né? Então, é o maior contraste que a gente consegue. Então, se eu quero colocar um elemento aqui para contrastar com esse azulão, eu quero deixar bem, bem contrastante mesmo, aí eu uso o complementar, né? Eu posso também usar um contraste grande de luminosidade, né? Isso eu vou falar mais para frente. De qualquer maneira, essa composição, vou fazer de novo aquela simplificação, né, que eu gosto, para entender bem. Então, ela é um quadradão. Aí aqui embaixo tem umas coisas laranjas, mais conhecidas como peixes. Mas eu estou tentando abstrair, né, o assunto da Ilustra. Eu estou tentando pensar em cores e formas. E aqui tem um outro pontinho. Então a composição ela é isso, né? Ela é uma maçona de coisa laranja aqui embaixo, um azulão no resto, e aí tem um pontinho claro indo lá para cima, uma composição muito clara, muito que funciona muito bem, né? Ela pega essa diagonal aqui, certo? Tem todos esses peixinhos, né? Indo em direção à moça lá, a pessoa que está indo lá para cima. Enfim, ela colocou um pontinho de contraste, né? Outra coisa, o equilíbrio. Acho que eu acabei já falando disso, né? Que você tem aqui, você tem um quadrado azul. Aí você coloca um monte de coisa laranja lá embaixo, à direita.
Aí você está desequilibrando, né? É como se você tivesse uma balança, né? Aí você tem um monte de azul. Aí tá equilibrado. Aí você coloca um monte de laranja, só que você põe lá embaixo, assim, aí a balança vai ficando assim. Aí se você quer equilibrar essa balança, você coloca a laranja no oposto ali, né? No esquerdo em cima. Aí você dá uma equilibradinha nessa balança. Então, os elementos eles vão se equilibrando, né? Eu vou colocando uma coisa aqui, então eu vou colocar outra coisa aqui para equilibrar. E aí vai compondo. Isso, a composição é isso, né? É você ir colocando os elementos ali, um compensando o outro, né? E aí, de novo, a gente precisa dessa clareza. A silhueta vai ser muito importante nessa hora. Então, recomendo que todo mundo preste atenção nas silhuetas, né? Olha como tá clara a silhueta dela. Ela tem um espaço negativo entre o corpo e o braço, um espaço entre as duas pernas, né? Se a gente pegar só a silhueta dessa figura, a gente consegue entender ela. A gente consegue entender que é uma pessoa que está nadando para cima lá, que tem uma mãozinha que está fazendo assim, né, que tem as duas perninhas meio juntas, mas a gente entende tudo que está acontecendo. Deixa eu até preencher. Ah, ficou meio gordinho, mas tudo bem, dá para entender, né? E aí, então, isso dá bastante clareza, assim, para as formas todas que a gente for colocando. E a última coisa sobre a composição é essa estrutura abstrata que eu fico fazendo, que eu acho ela importante, porque é muito comum a gente ficar se perdendo no assunto, né? Então, principalmente quando a gente vai desenhar rosto, essas coisas que a gente identifica muito o que é o desenho, a gente acaba perdendo o foco da estrutura. Então, qual que é a estrutura dessa ilustra aqui, da Dani? Dani Pendergast. Não sei se é assim que fala o nome dela. Desculpe, Dani. Você não vai ver esse vídeo, porque provavelmente você não fala português. Ela tem esse fundão preto, né? Aí ela tem toda uma estrutura aqui, laranja, que vem pra cá, uma forma mais ou menos assim, né? Então, quando eu falo de estrutura, eu tô falando de uma coisa muito abstrata mesmo. Isso aqui não é um rosto e um cabelo, né? E aí aqui tem um pedaço desse verde bem desaturado, né? Ele parece um cinza, mas ele é esverdeadinho. Então é uma outra forma aqui abstrata. Eu estou transformando esse lustre numa pintura abstrata. Se a gente tirar o assunto, fica isso, né? E aí, olha que legal, para equilibrar, tem essa mãozona aqui, né? Laranjona aqui no meio. Então é sempre isso, eu coloco um laranja aqui do lado direito, vou colocar um outro laranja aqui um pouco mais para a esquerda, para dar uma equilibrada, né? Aí tem esse verde escurão aqui no meio, ele dá bastante contraste também para essa forma mais clara, para essa tesoura aqui, que é bem clara também, aí ela aparece bastante, né? Então a gente está falando aqui também de contraste de valor, de luminosidade, né? Então, para uma coisa ficar bem clara, eu preciso de coisas escuras do lado dela,
para que ela pareça clara. Olha como está equilibrando, né? Aqui a gente tinha uma tesoura aqui, mais ou menos no meio aqui, né? Na direita aqui. E aí coloco umas bolinhas aqui nesse mesmo canto de lá. A tesoura tá aqui, vou colocar bolinhas aqui, né? Para equilibrar. Então, isso tem tudo a ver com a pintura. E porque você vai escolher as suas cores e não pintar aleatoriamente, sem foco, né? Eu vi uma vez um curso que o professor falou assim: se você coloca o foco em tudo, você não põe o foco em nada. Então, é legal você ter um ponto ali de interesse para onde que você quer que as pessoas olhem e tudo mais. O outro assunto, então, paleta de cores. Eu acho que esse é o assunto mais que a galera mais quer saber sobre isso, né? Mas até agora eu já falei um pouco sobre isso, mas eu acho que eu vou. Quer ver? Falar de. Qual que é o próximo aqui? Tá, eu vou começar por aqui. Então, pontos de partida. Eu acho que tem vários jeitos da gente criar, e esses são os que eu observei, mas não só eu, assim, vendo outros professores falando sobre isso, né? De como que a gente, da onde que eu saio, da onde que eu vou tirar, que cor que eu escolho, né? Socorro, como começar. Então, eu acho que um jeito é aquele lá do começo, que é pensar no círculo cromático, né? Fazer cores análogas. Dá para fazer um triangulinho também, né? Escolher aqui 3, por exemplo. Dá para escolher 4, que são as tríades e não sei o que lá. Mas tem esses outros jeitos também de você escolher paleta, né? Não precisa ser só o círculo cromático. Então, o primeiro jeito é foto de referência, ou não só foto, mas você olhar ao seu redor e ver as coisas que estão aí, né? Aí eu até coloquei a manteiga aviação, que eu amo. Não é publi. Então você pode ser fiel à referência. Então a manteiga ela tem exatamente essas cores, né? Ela tem a latinha que é acinzentado, aí ela tem essa cor laranja e verde bem escuro, assim, né? Então é uma paleta baseada na vida real. A caricaturização dessa referência é você criar em cima. Então eu posso mudar um pouquinho nessas propriedades das cores. Então, por exemplo, essa manteiga é laranja, então na área que tiver mais luz, eu vou mudar um pouquinho e deixar mais amarelo, para ter uma variação. Então eu estou mudando um pouquinho de matiz, né? Eu posso mudar também na área de sombra, eu posso deixar com menos saturação. E aí seria uma caricaturização, né? Tipo, você colocar uma cor que não é a cor que você está vendo, mas é baseado nela, né? Dá uma mudadinha e coloca o seu olhar em cima, né? O outro ponto de partida que eu coloquei aqui é o efeito narrativo. Então, você pensar qual é o clima que eu quero criar aqui, né? Então, eu quero criar um clima de tensão. Será que eu vou usar amarelo? Não sei, pode ser que fique legal, pode ser que dê certo. Mas é pensar na cor a partir de uma cena, assim, né? Eu quero criar uma cena romântica no fim da tarde. Tá, então você vai colocar umas coisas meio alaranjadas, assim. Essa daqui de exemplo, né? Que inclusive é do Ânsia Eterna. É à noite, isso já, né?
a gente já consegue pensar numa paleta, tipo, à noite vai ter que ser uma paleta escura, meio azulada e tal. Mas ela também tá com medo, a personagem, né? Então vamos criar um clima de medo, vamos deixar com uma paleta X ou Y. Sempre que a gente pensa num sentimento, ou nesse clima que a gente quer criar, já começa a vir, né? Cor na nossa cabeça. Então, vamos aproveitar. A representação simbólica, né? É outra, assim, que é um pouco mais óbvio, mas é bem recorrente também. Então, por exemplo, o pôster da PocCon, né? Que eu coloquei aquela paleta porque eu queria representar as cores, né? Da bandeira e tal. E esse daqui é a mesma coisa. Foi uma ilustra para... acho que era pro Dia do Orgulho esse daqui, que uma página me pediu para fazer. O Quadrinhos Arretados. Que eles fizeram uma ação, né? Com vários artistas fazendo ilustrações em homenagem ao Dia do Orgulho e tal. Então eu usei essa paleta, né? Sentido simbólico. Mas, enfim, dá para pensar em várias coisas, né? Eu vou fazer, sei lá, uma homenagem a um país, não sei, uma ilustração pensando nisso. Aí eu vou pintar com as cores da bandeira do país, sei lá, sentido simbólico, né? Uma coisa assim. Pode ficar legal também. Ok, falei dos pontos de partida. Agora eu vou falar de atmosfera. Cadê? Aqui. Esse aqui é um pintor, ilustrador que eu gosto muito, que eu não vou tentar falar o nome dele. Sei lá, gente. Mas o mais importante aqui, depois vocês dão uma olhada no trabalho dele, que quando a gente quer criar um clima, né, essa paleta com atmosfera, as coisas, elas não têm a cor delas. Tipo, por exemplo, a grama, pensa, qual é a cor da grama? É verde. Ok, mas se eu fizer uma cena noturna em que tudo tá azul, essa grama não vai ficar exatamente verde, ela vai ficar um verde bem azulado. Então a gente tem que pensar que o ar, ele é colorido, digamos assim. A gente pode pensar que essa cor do ar, ela vai influenciar em tudo, em todas as cores que estão aparecendo ali. E aqui eu achei legal porque é uma cena que tem neve. E a neve, ela fica super colorida, né? Aonde bate luz, olha só, ela fica cadê? Minha camadinha. Não tem nada a ver com cor de neve. Mas a gente entende que é neve. Aqui é a cor da sombra da neve. Não tem nada a ver com neve. Não tem nenhum lugar que tá branco aqui, né? Então é isso, basicamente. Deixa eu ver se tem outro exemplo aqui. Não, daí já entra em luminosidade. Ah, aqui. Isso. Era isso que eu queria falar. Que toda cor é relativa, né? Olha só, tem essa também é daquele mesmo climão lá do Ânsia Eterna, né? Da Noite com Medo. Então, dentro do contexto, a gente interpreta assim. A pele dela é marrom, ela tá usando uma camisa branca com uma saia rosa. É isso que a gente interpreta aqui. Mas quando a gente tira de contexto, isso aqui não é marrom, isso aqui não é branco, isso daqui, sei lá, um rosa bem roxinho, né? Então, é isso que acontece, na real, quando a cor, ela precisa do contexto. Então, é muito mais legal a gente fazer, quando a gente quer criar esses climas, né? A gente pensar no contexto do que ir pintando a cor, né? A grama de verde, a camisa de branco. E pensar, tipo, tá, se a atmosfera é azul, então o meu branco, ele vai ser um branco, vai ser claro, vai ser uma cor clara, mas vai ser azulado. O meu marrom, né?
ele vai ser também azulado. Tudo vai ficar azulado se a minha atmosfera é azul. Acho que é o jeito mais simples de explicar isso, assim. Tem algumas coisas que dá para fazer em pintura digital que você pode fazer, tipo a cor base, né? Nessas cores que você imagina. Então eu quero fazer uma pessoa que tem a pele marrom, vamos lá, fazendo aqui. É bem tosco, tá? Só de exemplo mesmo. Isso aqui é marrom, né? Então vai. Marrom. Pessoinha com pele marrom. Tá. Aí eu quero que ela tenha um fundo verde, porque ela tá na natureza. Então, fundo verde. Ok. Aí eu quero que ela tenha a roupa branca e a saia rosa. A camisa branca, né? E a saia rosa. Ok. Aí eu vou jogar por cima uma camada de azul. Isso é um truque, né? Tipo, não dá pra fazer isso. Dá pra fazer na aquarela. Que aí você joga um transparente ali, né? Mas vamos lá, vamos ver se dá certo esse truque. Minha atmosfera azul meio roxo aqui, escuro. Aí eu vou colocar na multiplicação. Tirar um pouco de opacidade para não ficar tão escuro. Aí já começou a ter um clima aqui, né? Dá para mexer nessas outras coisas aqui, esses modos de misturar camadas, assim. Multiplicação é o que a gente mais usa, no fim das contas, né? Mas, ó, tem vários... E eu sei que isso não é uma coisa exclusiva do Photoshop, de novo, então... Dá para usar nos outros programas aí. Apertando coisa errada aqui. Bom, então acho que é isso, assim, para climas, paletas, acho que principalmente o que eu queria falar era isso. E o último assunto que eu deixei para o final, então estamos chegando no fim, é a luminosidade. E eu não vou falar de saturação especificamente, porque eu acho que a saturação ela é meio que uma consequência. Assim. Você mexe na luminosidade, você já mexe na saturação, enfim. Eu acho que a luminosidade ela é mais importante. Porque é ela que dá uma clareza, assim, que a gente consegue enxergar as coisas no mundo muito pelo contraste de luminosidade, assim, né? Pela luz e sombra. Porque, vou falar uma coisa que eu sempre falo nas aulas, assim, se a gente olha... eu estou olhando aqui na minha frente, tem uma mesinha. Aí eu vou desenhar... Opa. Eu vou desenhar linhas, né? Para fazer a mesinha. Só que o que eu estou vendo não são linhas. Isso daqui é muito distante do que eu estou vendo. Isso daqui é uma abstração gigante, né? O que eu estou vendo, na verdade, são massas de luz e sombra, né? E aí aqui tem a parte mais clara e tal, que pega a luz. Então a gente vê o mundo mais próximo desse jeito aqui, né? Em que as coisas elas vão ficando mais claras perto da luz, a gente vê as massas. Então, é por isso que a luminosidade é tão importante, porque a gente consegue
a partir do contraste de luminosidade, a gente consegue diferenciar as coisas. Né? O que é parede branca e mesa escura, né? A gente consegue diferenciar. Se a mesa fosse da mesma cor da parede, eu não ia conseguir enxergar a mesa. Né? Se ela fosse tão clara quanto a parede, eu veria menos ela. Enfim. E aí, outra coisa, aqui eu coloquei o círculo cromático em tons de cinza, para a gente ter em mente que as cores, na sua pureza, elas já têm variação de luminosidade entre elas. E aqui a gente consegue ver bem qual que é a mais clara, qual que é a mais escura. Então, temos aqui o amarelo sendo a mais clara de todas, né? Esse oceano aqui é bem claro também, mas o amarelo ganha. E a mais escura tá aqui, né? Tá, aliás, tá aqui, tá na complementar, claro. Se a mais clara é essa, a complementar dela vai ser a mais escura, que é o azul violeta ali, né? Então, se a gente já usa, por exemplo, o amarelo para fazer luz, né, que é muito comum, e o azul para fazer sombra, a gente já está criando um contraste de luminosidade, porque essas cores são, a característica delas é uma mais clara, outra mais escura, né? Quem mexe com tinta vai saber que se você coloca um pinguinho de tinta amarelo no azul, não faz a menor cócega. Se você coloca um pinguinho de tinta azul no amarelo, o amarelo vira azul, vira um verde super, né, azulado, assim. Então ele interfere muito, ele é bem mais escuro, né? E aí aqui eu coloquei o Monet, porque eu sou fã dele, gente, vocês vão me perdoar. Mas eu gosto do Monet. Que mais eu ia falar aqui? Luminosidade das cores. Então as cores têm luminosidade já. Estrutura de luminosidade. Estrutura de luminosidade na composição é uma coisa assim. Se a gente for fazer aquele mesmo esquema que eu fiz ali na Dani, de transformar uma ilustra numa arte abstrata, dá para fazer isso sem pensar no matiz, mas pensando só na luminosidade, no claro escuro, né? Então eu posso fazer aqui, vou fazer a análise aqui do Monet. Então ele tem uma paisagem clara. Vou fazer dessa daqui, tá? Essa aqui. Tem uma paisagem clara, e aí ele coloca uma coisa, uma forma escura, aqui mais ou menos no terço aqui, né? E aí tem a sombra também, que faz parte da coisa. E aqui coloca mais uma outra, da mesma forma que a gente viu ali, né? Para equilibrar. Até um pouquinho mais escuro. Então, isso aqui é a composição de luminosidade, é a estrutura só da luminosidade, né? Aí a gente pode pegar isso daqui e ver qual que é a estrutura de cor também. Ela tem esse geralzão atrás, nessa paisagem verde. É um verde claro. Acho que eu até posso pegar um mais escuro aqui. O verdão, e aí aqui na sombra tem uma coisa mais acinzentada, meio marrom, meio azul, né? A sombra aqui embaixo é mais azulada. E aí aqui a gente está falando das duas estruturas misturadas, né? Tanto da luminosidade quanto do matiz e da saturação por consequência.
tá tudo sempre muito junto, né? A gente vê, tá, isso daqui é tipo um vermelho, só que é um vermelho super acinzentado, né? Então, não dá pra gente falar só de matiz, que ao mesmo tempo a gente já tá falando de saturação, enfim. Então, tudo tem estruturas abstratas, né? E aqui eu vou falar de um pouquinho de iluminação, para a gente encerrar. Vou tentar ser rápida. Iluminação. Essa aqui é uma pintura que eu fiz quando deu aquele bafafá lá. Área de luz e área de sombra. Então, primeira coisa, antes disso, na real, fonte de luz. A gente tem que saber sempre onde é que está a nossa fonte de luz. Então, a iluminação, eu estou falando de luz mesmo, né? Luz de uma luminária, luz do sol. E a gente vai tentar reproduzir isso numa pintura, né? Então, aonde que está essa fonte? Porque se eu sei onde que está a fonte de luz, eu consigo estruturar a luz bonitinha. Por exemplo, aqui a minha luz está na direita. Tem provavelmente aqui uma lâmpada aqui, né? E aí tudo que tá para cá, ó, é sombra. E tudo que tá para cá é claro, iluminado. Essa sempre tem que ser a lógica. Daí, a partir disso, tem um jeito legal de dividir, e esse não é o único jeito de fazer pintura, né? Por favor, não existe um único jeito de fazer as coisas. Mas eu acho prático pensar em dividir área de luz e área de sombra. Na área de luz, que é onde a luz bate mesmo, onde a gente está vendo esses brilhos, né? E essa pintura aqui ela é didática porque ela tá com a luz cor-de-rosa, né? E a sombra mais azulada. Então, sempre que tem cor-de-rosa é onde a luz está batendo mesmo, tá pegando na pessoa direto, como se a gente tivesse uma lâmpada cor-de-rosa aí na cara dele, né? Então, a área de luz seria essa área que a luz pega. Essa área, ela tem muito contraste. Tá vendo? Ó, aqui é onde a gente encontra um preto bem preto, ó, no olho dele. Aqui, né? Todas as sombras, elas são bem escuras. E as luzes são bem claras. É onde tá as coisas mais claras aqui da pintura. Então, a área de luz tem muito contraste. A área de sombra, vamos dividir aqui. Mais ou menos assim. Aqui seria onde tem bastante contraste. Olha aqui a cara dele na área de sombra, né? Tem muito pouco contraste. O mais escuro é equivalente aqui ao mais escuro, né? E o mais claro é esse cinza escuro. Esse cinza é escuro, né? Onde tem a parte mais brilhante aqui. Olha só, se eu tirar de contexto, eu peguei esse mais claro de todos e coloquei aqui, ó. É um cinza escuro, né? Então tem muito pouco contraste. Isso é bom ter em mente, para a gente acabar não colocando uma luz super brilhante aqui, porque deve perder toda a estrutura, né, de iluminação. Tá. Aí a gente tem esses dois tipos de iluminação, que são a luz difusa e a luz direta. Aí tem dois exemplos da mesma plantinha, né? A luz direta é uma luz de luminária, de lanterna, né, você tem uma fonte de luz assim pontual, e aí fica bem brilhante, a luz fica bem brilhante, a sombra fica bem escura e recortada, assim, né? Isso são coisas que, assim, precisa estudar e com o tempo vai pegando, né? Mas a sombra é mais recortadinha, né? E a luz difusa é como se fosse a luz do dia nublado. Ela se espalha muito
Então você tem, olha como a sombra ela é mais, tem passagens de tom mais suaves, né? Do que essa daqui que é mais brusco, assim. E aí ela não tem tanto contraste. Ela é uma pintura até um pouco mais difícil de fazer, porque tem menos, tem mais nuance, né? Então tem esses dois tipos de iluminação. E para acabar, coloquei um monte de coisa minha aí, de exemplo. A luz do sol. A luz do sol, ela muda muito dependendo, né, do clima, do momento do dia, né? Então a luz do meio-dia, que o sol tá lá em cima, ela é muito forte. Essa daqui seria uma luz do meio-dia, né? A sombra bem escura, a luz bem brilhante e branca, né? E aí, conforme o sol vai baixando, a luz vai ficando mais amarelada, aqui, né? E aí tudo fica influenciado por esse amarelo, ou também pela cor do céu, né? Que esse céu ficou rosa esse dia. Acho que todo mundo tirou fotos da varanda nesse dia. Fotos da janela, aliás. E aí as sombras, como a luz fica amarela, as sombras ficam mais azuladas. Tem a ver com complementar também, né? Se a luz é branca, o que é complementar do branco é o preto, né? Então a sombra fica pretona. E aí, se a luz é amarela, qual é a complementar do amarelo? É azul, como a gente viu lá, né? Então as sombras ficam mais azuladas. E aqui tem um exemplo de dia nublado ou chuvoso, né? Que fica totalmente diferente. A luz do sol ela fica difusa, como eu falei ali, né? Aqui a luz fica direta. A gente tem, ó, bem recortado, luz e sombra, bem brilhante. E aqui não, né? Aqui as coisas são mais... tem muito menos contraste. Tá? Isso daqui é do Quincas Borba, essa página. Enfim, acho que é isso. Luz, e aí vai variar conforme o clima, o tempo e o momento do dia também, né? Bom, fiz um resumão que daria para fazer assim um curso, né? Cada um desses slides daria para a gente estender muito o assunto, mas acho que dá para ter uma boa ideia já de alguns conceitos aí. E é isso. Então, gente, queria agradecer muito quem viu até aqui. Continuem acompanhando a programação da PocCon, que é um dos eventos mais legais que tem de quadrinhos e artes gráficas. Eu espero que logo mais a gente possa fazer presencial. E se vocês quiserem me seguir nas redes, tem o Instagram, @veronica.beta. Se quiserem comprar os livros, podem falar diretamente comigo pelo Instagram mesmo. A minha lojinha eu vou deixar link depois. Mas é tudo... só chega no Instagram que tá tudo lá. E é isso, gente. Valeu. Muito obrigada.